Mas, deputado, a regra número 1 da democracia não é aceitar o resultado das eleições? Porque se eles estavam lá, eles estavam lá quebrando. O senhor admite que o Lula ganhou, que a eleição então foi limpa. As pessoas lá estavam quebrando tudo. Eleição limpa, eu tenho um questionamento sobre isso. Eu acho que não houve um juiz do Tribunal Superior Eleitoral com a devida imparcialidade nas suas decisões. Mas o Lula ganhou. Ganhou. Aí as pessoas estavam lá quebrando o Congresso porque não queriam que quem ganhou a eleição foram lá fazer uma manifestação. Mas isso não é golpe? Não, desculpa, não é golpe. As pessoas foram fazer uma manifestação. Algumas pessoas que deveriam ter suas condutas individualizadas depredaram o patrimônio público, como a esquerda sempre fez manifestação e depredou o patrimônio público no Brasil, e ninguém foi preso por causa disso. É só ver as manifestações da esquerda. Deputado, eu queria começar perguntando a respeito da repercussão do final de semana. O senador Flávio Bolsonaro fez uma fala dizendo que foi uma canetada burocrática, nas palavras dele, do ministro Moraes, e que, na visão dele, parece mais uma vez, aspas, do senador Flávio Bolsonaro, parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é uma decisão do Congresso Nacional, e ele diz assim, que numa canetada monocrática o ministro revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. E aí ele diz que achou estranho porque, segundo ele, foi o próprio ministro Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional. Do que ele está falando? Bom, durante toda a construção deste processo da redução de penas, eu conversei muito com o relator da matéria na Câmara dos Deputados, o deputado Paulinho da Força, que, inclusive, em nota, ele tenta desfazer da declaração do Flávio, mas não desmente a questão da participação do ministro Alexandre de Moraes na construção do texto. A verdade dos fatos é que, estranhamente, na República atual do Brasil, nós sempre defendemos, se fosse PEC ou projeto de lei, a anistia total, geral e restrita. Nós fomos chamados pelos presidentes da Câmara, do Senado, no diálogo do parlamento, que é típico e republicano, para dizer que teríamos problema com a Suprema Corte se votássemos anistia. O que a Suprema Corte aceitaria era essa redução de penas, o que, para mim, já é um reconhecimento do erro das penas aplicadas pelo STF. Bom, partimos para fazer este texto. E durante todo o período, e aí eu também sou testemunha e quero corroborar com a fala do Flávio Bolsonaro, o relator, o deputado Paulinho da Força, falava, eu vou alinhar também com o STF. Em alguns momentos ele falava, vou inclusive conversar com Alexandre de Moraes. Este texto teve, sim, a interferência e a participação da Suprema Corte, o que, para mim, não deveria ser desta forma. Mas, ultimamente, nós, para buscarmos fazer minimamente justiça às pessoas do 8 de janeiro, era o que nós tivemos que nos submeter a texto conversado, dialogado com o STF. Houve, sim, a participação e consulta por parte do relator, alguns ministros do STF, e este texto, na nossa avaliação, era um fruto de um acordo falado, mostrado pelo relator, deputado Paulinho da Força, em vários momentos. E o que, estranhamente, nós não conseguimos entender é que se tudo foi conversado com, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, por que dessa decisão esdrúxula e 24 horas após, menos que 24 horas após a sanção pelo Congresso Nacional. Eu queria perguntar isso. Se foi um acordo, como o senhor está narrando e como o senador Flávio falou no final de semana, o que o deputado Paulinho argumentou a respeito dessa decisão do ministro Moraes do final de semana? Bom, eu imediatamente soube pela imprensa, enviei o link ao deputado Paulinho, que não tinha conhecimento ainda do que aconteceu, e ele me falou, vou conversar com os ministros e depois te esclareço alguma coisa. Eu não consegui falar com o deputado Paulinho da Força após isso. Espero falar com ele chegando, vou para Brasília hoje à noite, espero conversar com ele para tentar entender o que houve. Porque se é fruto desse diálogo, por que agora mudou? Na verdade, eu acho que o erro foi nosso em querer acreditar mais uma vez que existe possibilidade de diálogo entre os poderes, o que não deveria, nunca nós deveríamos ter acreditado nessa falácia e legislarmos
à luz do que a gente entende que era correto e não buscar nenhum tipo de entendimento, porque não vale a pena, mais uma vez aqui está provado, nenhum entendimento com alguns desses ministros do STF. Malu. Deputado, isso que o senhor está chamando de diálogo entre os poderes também não pode ser entendido como uma espécie de acordão? Malu, tristemente, eu tenho que concordar que você tem parte de razão. E acho que ainda é mais sério do que você fala. Não é só acordão, é submissão de um poder ao outro. Os poderes são independentes. Mas a nossa república e a nossa democracia está tão combalida que nós temos que nos submeter à vergonha desse tipo de acordão, de submissão, seja a palavra que for dada. Para nós, o meu entendimento, nós deveríamos votar sem nenhum tipo de consulta. Cada poder tem sua atribuição constitucional, mas é lamentável ao nível em que chegamos no Brasil, e aí concordo com o seu termo ou outro que alguém queira usar. Otávio. Deputado, é o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Deputado, o que está por trás disso tudo é uma desconfiança no resultado da eleição. Eu quero perguntar para o senhor, o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro, sim ou não? Não, eu acho que não é só a questão do resultado da eleição. O que está por trás disso tudo é o 8 de janeiro. Logicamente que o resultado da eleição foi proclamado, eu não estou aqui para questionar resultado eleitoral. Então o Lula ganhou. O Lula ganhou a eleição, logicamente. Okay. Tanto é que é presidente da República. Eu queria perguntar para o senhor sobre a PEC da anistia. O senhor mandou mais cedo para alguns jornalistas as assinaturas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa articulação em que pé está. Bom, vamos lá. Eu sempre defendi que nós devemos votar anistia total, geral e restrita. Neste suposto acordo com parte de alguns ministros do STF é que veio essa ideia, para mim, que não tinha nexo, mas em nome de amenizarmos o sofrimento das vítimas do 8 de janeiro, nós aceitamos este texto de redução de penas. Hoje, depois dessa decisão, num sábado, menos de 24 horas depois da promulgação da lei da redução de penas, não me restou outra alternativa de que voltar ao texto de uma PEC, porque aí não vai ter questionamento do Supremo Tribunal Federal, projeto de emenda constitucional. Já estou colhendo assinaturas, inclusive coloquei na justificativa da PEC esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão que, inicialmente, ele quer em nome da segurança jurídica, jogar para o pleno. Olha o absurdo da decisão. É claro que a legislação brasileira é pró-réu sempre quando há benefícios. É o que acontece no escabouço jurídico brasileiro. Só que dessa vez não. É pró-réu o benefício. Ele prefere manter o réu do 8 de janeiro preso, mesmo que depois o pleno venha decidir que a redução de penas vale. Ora, isto é uma decisão esdrúxula no mundo jurídico, porque se este benefício acontecer pro réu, olha o número de problemas que trarão de problemas jurídicos futuros dessas pessoas pedindo indenização, não só pela condenação, como agora também pela redução das penas, que por um dia que seja a mais que essas pessoas passem no cárcere, darão a elas o direito de pedir ressarcimento ao governo brasileiro. O que é um absurdo, é uma decisão realmente que não tem explicação no mundo jurídico. Eu gostaria de até ver quem pode justificar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sóstenes, sou eu de novo. Então, o senhor admite que o Lula ganhou a eleição. Aí aquelas pessoas estavam quebrando lá a Câmara, STF, quebrando tudo, porque não queriam que o Lula fosse o presidente. Então, eles estavam ali tentando um golpe. Está tratando de golpistas. Respondendo a sua pergunta pontualmente, eu discordo, eu respeito sua opinião e de quem quer pensar da forma que você pensa, mas eu discordo totalmente. Eu sou um defensor da democracia. Toda manifestação, ela é bem-vinda no Estado democrático de direito, desde que não haja depredação de patrimônio público, que ali houve, e acho que as pessoas que depredaram patrimônio público têm que responder
à luz deste crime. Agora, dizer que aquilo é golpe, assim como você afirma que foi, eu com todo respeito, quero te afirmar que não foi. Não existe golpe sem armas, não existe golpe contra prédios públicos, e sim contra autoridades, desde que tenha alguém que vá ser plano. Tinha plano até para matar a autoridade. Mas, deputado, a regra número 1 da democracia não é aceitar o resultado das eleições? Porque se eles estavam lá, eles estavam lá quebrando. O senhor admite que o Lula ganhou, que a eleição então foi limpa. As pessoas lá estavam quebrando tudo. Eleição limpa, eu tenho um questionamento sobre isso. Eu acho que não houve um juiz do Tribunal Superior Eleitoral com a devida imparcialidade nas suas decisões. Mas o Lula ganhou. Ganhou. Aí as pessoas estavam lá quebrando o Congresso porque não queriam que quem ganhou a eleição foram lá fazer uma manifestação. Mas isso não é golpe? Não, desculpa, não é golpe. As pessoas foram fazer uma manifestação. Algumas pessoas que deveriam ter suas condutas individualizadas depredaram patrimônio público, como a esquerda sempre fez manifestação e depredou patrimônio público no Brasil, e ninguém foi preso por causa disso. É só ver as manifestações da esquerda, e acho que as pessoas que depredaram deveriam ter suas penas individualizadas e quem depredou pagar por este crime. Golpe, tem que saber. Eu te pergunto, se você acredita que era golpe, quem ia assumir o lugar do Lula? Você sabe? Bom, segundo a investigação, haveria uma junta militar. Essa junta militar seria encabeçada pelo general Heleno, mas todo mundo, nos meios militares mesmo, desconfiam que haveria um autogolpe do Braga Neto. Então está tudo documentado. Julgado então seria, e transitado em tese, uma junta militar com o general Heleno na cabeça. Me desculpa, o autor desta peça toda é o mesmo juiz que, para mim, não teve a imparcialidade para ser o presidente do TSE. Logo, eu não acredito. Tudo que está nesta peça, para mim, é fictício. É meu direito de acreditar no que eu acredito. E vocês acreditam no que vocês querem acreditar e deste julgamento que, para mim, não foi um julgamento justo. E por isso, vocês verão, e a história provará, que em breve nós vamos anistiar todos estes condenados. Para mim, nunca houve golpe. O que houve foi uma manifestação que alguns depredaram patrimônio público e devem responder pelos seus crimes, não por um golpe que nunca existiu. Porque senão seria fácil. Vocês já me diriam, quem sentaria na cadeira do presidente é fulano de tal. Deputado, vocês estão falando aqui agora, já tem dúvida. Deixa eu introduzir já tem dúvidas. É Heleno, é Braga Neto, nem se sabe quem ia sentar na cadeira do presidente. Que golpe é esse? Golpe sem armas, golpe com um monte de idosas ali. Desculpa, eu não acredito nisso. Tá bom, é a opinião do senhor. O fato houve uma tentativa de golpe, foi julgada no Supremo. Não, aí eu eles foram, foi 4-1 o julgamento na primeira turma. O senhor está dizendo, e o senhor tem a opinião que quiser, só para organizar, né, do que a gente está falando. E é bom dizer que um dos ministros da Suprema Corte discordou do golpe, não, né? O senhor está aqui, o senhor vai falar sempre o que quiser, mas só para organizar o fato. Mas tem uma questão em relação... A minha questão é justamente em relação a isso, deputado, pelo seguinte, o senhor está focando a sua argumentação nas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro e depredaram patrimônio público. Mas esse projeto da dosimetria, ele também possibilita a redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos por uma série de crimes como golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, crime organizado, todos esses crimes que a gente conhece. Então, e a gente sabe que a boa parte da discussão sobre a dosimetria no Congresso aconteceu justamente porque não se tratava de um projeto só entre aspas, mas só para as pessoas que estavam envolvidas na depredação, mas sim que ele tinha que ser aprovado dessa forma para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que também houve um erro de articulação ou essa insistência em em diminuir a pena do Bolsonaro não levou a esse ponto que nós estamos agora? Se fosse só para o pessoal do 8 de janeiro, não teria sido resolvida essa questão de forma mais fácil? Por que insistir no ex-presidente Jair Bolsonaro? Malu, obrigado pela oportunidade de esclarecer. Primeiro, dizer que o texto não foi nosso. O texto é do deputado Paulinho da Força, que nos trouxe este texto, dizendo que este texto teria a aquiescência dos ministros do STF, inclusive na figura do ministro Alexandre de Moraes, que eu cansei de ver em algum momento dizendo ali que estava consultando o ministro. Então, assim, se o texto é ruim porque inclui o Bolsonaro, não partiu da gente. Nós, sim, queremos
anistia ampla, geral e restrita para todos, inclusive para Jair Bolsonaro. Mas este texto da redução de penas nunca partiu de nós, nunca foi nosso. Nós tivemos que, neste fruto deste acordo, concordar com um texto que nós mesmos não estávamos satisfeitos, que era o que podia ter, até a próxima eleição, foi o que nos foi dito. Na eleição, vocês resolvem o assunto. Então, aceitamos pelo bem dessas pessoas. E o texto já veio com a inclusão do presidente Bolsonaro, não foi com a exclusão dele. Então, quem propôs o acordo é que tem que dar essa resposta a você, não eu. Valdo. Líder Sócrates Cavalcante, Valdo Cruz, bom tê-lo conosco. Líder, primeiro, né, quando o senhor questiona a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tecnicamente, ela me parece correta a partir do momento que tem ações diretas de inconstitucionalidade lá tramitando no Supremo. Então, você precisa julgar essas ações para depois decidir, né? Então, aí você não pode aplicar a lei enquanto ela está sendo questionada, né? Você não pode proibir. Tá, teve um acordo com o Supremo? Bom, se tem um acordo com o Supremo, você não pode proibir as pessoas de entrar. Você não acha correto isso, esse caminho? Se as pessoas entraram, não tem esse direito? Valdo, deixa eu tentar te explicar, e apesar de eu não ser advogado, e acho que você também não, eu andei consultando alguns advogados esse fim de semana para tentar entender o mérito da questão, que aí já foge um pouco do nosso conhecimento pleno. Mas o critério jurídico brasileiro é sempre pro réu. Neste caso, eu discordo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque se há uma lei aprovada, sancionada pelo Congresso Nacional, né, depois do veto do presidente da República, sancionada pelo Congresso Nacional, sempre a lei beneficia, ela é sempre pro réu. Neste caso, o que ele deveria fazer? Aplica-se a lei e se lá na frente, quando o pleno, as ADIs entraram, se o pleno entender que a lei não é constitucional, tem algum problema na lei, este réu que foi beneficiado por ela deve voltar à prisão para continuar cumprindo sua pena. É simples assim. Agora, você não pode punir o réu com uma lei aprovada e depois, para esperar, não se sabe quando, e essas pessoas, cada dia que passa, se a lei tiver valor, elas estão passando um dia na prisão totalmente ilegal, porque há uma lei que as ampara para que estejam soltas, elas depois vão acionar o Estado. Nós estamos criando, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, na minha avaliação, e pelo que eu conversei com alguns advogados, está criando um problema jurídico sério de várias ações indenizatórias que virão a posterior. Então, eu acho, pelo meu pouco conhecimento legislativo, mas a gente estuda um pouco de direito, que foi uma decisão totalmente esdrúxula e que vai trazer problemas jurídicos futuros.